Caros colegas, vão um pouco mais além. Aí, na lei, eu queria que vocês grifassem, quem está em casa, grifa o saneante, falsificar saneante, produto de limpeza. A lei fala em saneante. Eu estou entendendo o saneante como produto de limpeza. Falsificou lá o saneante, crime hediondo. Aqui no Distrito Federal, eu tive a honra de lecionar com o professor de aulas Costa Ribeiro, promotor de justiça aqui do Ministério Público do Distrito Federal, territórios. Tive a honra de lecionar com ele na Faculdade Uniplac, Faculdade Planalto Central. O professor de aulas, numa das reuniões, num dos intervalos das aulas, ele me contou que aqui na cidade satélite da Ceilândia, determinada pessoa foi presa. Aqui a gente fala garrafada, a chamada garrafada. Vamos lá, o sujeito pôs lá umas ervas, cozinhou. Se você pegar o 273 fala produtos de substância ignorada, procedência ignorada. A garrafada, você não sabe de onde vem. Diz que foi autuado e foi até condenado. Porém, se eu não estiver muito enganado, professor de aulas, doutor de aulas, que hoje atualmente é membro do Conselho Nacional do Ministério Público, ele falou que suscitou a inconstitucionalidade desse dispositivo. 10 anos, imagina. 10 a 15 anos. A pessoa estupra, 6 a 10. Falsifica um batom, falsifica um esmalte, produz uma garrafada, uma erva, cozinha uma erva e põe para vender. 10 a 15. Absurdo. Caros colegas, se perguntarem numa prova do CESP, uma assertiva, uma Fundação Carlos Chagas ou qualquer outra, fizerem uma afirmação, falsificação de cosmético é crime hediondo? É. Falsificação de cosmético é crime hediondo. Tranquilo? Recomendo aos candidatos de concurso público, leiam o artigo 273. Leiam por completo o artigo 273. Parágrafo único do artigo 1º. Vamos para a análise do parágrafo único do artigo 1º. O crime de genocídio. Crime de genocídio, artigo 1º, parágrafo único. Caros colegas, artigo 1º, parágrafo único. Trata do crime de genocídio. Em casa, depois, durante o estudo de vocês vão ler uma única vez a Lei 2889 de 56, uma lei que foi editada 11 anos depois da Segunda Guerra. Lei 2889 de 56. E pelo comando da Lei dos Hediondos, vocês vão ver que são crimes hediondos as condutas que estão no artigo 1º, 2º e 3º da Lei 2889, artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2889, seja na modalidade tentada, seja na modalidade consumada. Caros colegas, e com devido respeito, o professor Ricardo Andreucci, cuja obra, Legislação Penal Especial da Saraiva, eu recomendo para alguns concurseiros. O candidato que está mais avançado e precisa fazer uma revisão, Ricardo Andreucci, ele fala que não, que o genocídio é crime equiparado ao hediondo. Eu discordo, eu ouso discordar com muita humildade. Por quê? Se fosse equiparado ao hediondo, ele estaria na Constituição Federal. Mas não está. Na Constituição Federal só está tráfico de drogas, terrorismo e tortura. Não fala nada sobre o genocídio. Não se fala nada sobre o genocídio. Questão atual é saber se o crime de genocídio é crime doloso contra a vida, de competência do tribunal do júri. Questão atual é saber se o crime de genocídio é crime de competência do tribunal do júri. Caros colegas, o Supremo chegou a um entendimento. Para ser crime de competência do tribunal do júri, o genocídio, para ser crime de competência do tribunal do júri, o genocídio, devem ser praticadas as condutas de abortar e matar. Aí sim será de competência do tribunal do júri. Então vamos lá. Se eu extirpar da face da terra uma comunidade indígena, vamos imaginar o seguinte, uma comunidade que tinha só 40 membros. Se eu for lá e matar os 40 membros dessa comunidade indígena, eu vou responder, segundo o STF, eu vou responder, segundo o Supremo Tribunal Federal, olha só, eu falei 40 homicídios. Posição recente, voto do ministro César Peluso, Sua Excelência, ministro César Peluso, 40 homicídios, matei 40 índios de uma determinada comunidade, extirpei. Eu respondo por um genocídio, um crime de genocídio, em concurso formal, com 40 homicídios. Um genocídio em concurso formal com 40 homicídios. Se é pacífico, tem um voto do ministro César Peluso. O ministro César Peluso diz
um genocídio e os demais crimes de homicídio. Tranquilo? Então vamos lá, no exemplo que eu dei para todos os senhores. Um crime de genocídio em concurso formal com 40 homicídios. Certo? Por conexão, respondendo uma pergunta de um popular, de um telespectador, da primeira aula, primeira ou segunda aula, perguntou quais são os crimes de competência do tribunal do júri. Eu falei, crimes de competência do tribunal do júri: homicídio, aborto, infanticídio e auxílio, instigação ao suicídio. Todos crimes dolosos. Se for praticado em conexão o genocídio vai ser de competência do tribunal do júri. Se houver a conexão, se o crime meio para se praticar o genocídio, para se chegar ao genocídio, se o crime meio for o aborto ou o homicídio, aí sim, crime de competência do tribunal do júri, o Supremo Tribunal Federal falou isso. Um voto brilhante do ministro César Peluso. Ocorre que é o seguinte, no caso concreto, foi se eu não estiver muito enganado, o massacre dos Yanomami, o recurso foi exclusivamente da defesa. O recurso que chegou até o Supremo Tribunal Federal foi exclusivo da defesa. E se fosse adotada a tese da defesa, ia ocorrer a reformatio impeius. Reformatio impeius. Lembra do P? P prejudica. Ia prejudicar a reforma da sentença. A reforma da sentença iria prejudicar. Então, ficou sedimentado isso. Se houver a prática se o crime meio for homicídio e aborto, competência do tribunal do júri. Se não, justiça comum. Professor Guilherme Nutti diz que se não tiver questão indígena envolvida, porque, segundo a Constituição Federal, 109, se não me engano, inciso 11, 109, inciso 11 diz: é de competência da Justiça Federal os direitos indígenas. Se tiver em disputa os direitos indígenas, ele diz isso. Justiça Federal é competente. Caros colegas, caros amigos, genocídio é crime hediondo. Genocídio não é crime equiparado ao hediondo. Meus amigos, genocídio é um crime que viola os direitos humanos. Genocídio é um crime que viola os direitos humanos. A depender da localidade que o crime de genocídio foi praticado, crime que violar direitos humanos, vocês aprenderam com a reforma do judiciário, reforma do judiciário, emenda 45, veio no ordenamento jurídico o chamado incidente de deslocamento de competência. Caros amigos, incidente de deslocamento de competência. O Procurador-Geral da República, quando vislumbrar a hipótese de grave violação aos direitos humanos, pode suscitar perante ao Superior Tribunal de Justiça, ao STJ, um incidente de deslocamento de competência. Então, o STJ decide se pode passar da competência da Justiça Estadual para a competência da Justiça Federal. 109 da Constituição Federal. Gente, caros telespectadores e colegas presentes, lembrando as aulas do professor Hugo Mazzilli, sempre o candidato deve ler a Constituição Federal. A leitura seca, estude, vai ajudar muito nas provas de concurso público. Tranquilo? Para cá, para a nossa aula, dando seguimento. Genocídio é crime hediondo, não é crime equiparado, com devido respeito ao professor Andreucci. Bom, nós estudamos hediondos e equiparados até agora. Equiparados: terrorismo, tráfico de entorpecentes, tortura. Hediondos: homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio. Latrocínio: homicídio qualificado, extorsão com resultado morte, extorsão mediante sequestro, epidemia com resultado morte, falsificação, adulteração e corrupção de produtos, atentado violento ao pudor, estupro, genocídio. Caros colegas, todos que estão em casa agora, devem passar agora o estudo do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Nós vamos para o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. E chamo a atenção de todos os telespectadores, desde o início do nosso programa, desde o primeiro programa, desde a primeira aula, a lei deve estar atualizada com a 11.464 de 2007. Você que está com o código desatualizado, você pode incidir em erro na hora da prova do concurso público. Diz o artigo 2º, eu vou tomar a liberdade de ler aqui, diz o artigo 2º, com a redação atual: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo
e o terrorismo, perdão, são insusceptíveis de, inciso 1º, no caderno de todo mundo, anistia. Quem está em casa vai anotar a anistia. Não é possível a concessão de anistia, não é possível a concessão de anistia para o criminoso que cometeu um delito hediondo ou equiparado. No caderno de vocês, não é possível conceder anistia, não é possível anistiar o criminoso que cometeu um delito hediondo ou equiparado. Caros colegas, caros amigos, anistia. Eu lembro que numa prova de concurso público que eu fiz, a primeira fase do concurso de delegado lá em São Paulo, o concurso que eu reprovei na fase oral, a primeira fase tinha uma pergunta, eu lembro até hoje a examinadora de constitucional, ela perguntou quem pode conceder anistia, 2 pontos. Aí tinha lá, letra A, Câmara, letra B, Senado, letra C, Presidente, letra D, Congresso. Eu confundi. Eu achei que era o presidente que podia conceder, e não era o presidente. Não é o presidente que concede a anistia. No caderno de todo mundo, do telespectador e dos presentes, quem concede a anistia é o presidente da República. Perdão, quem concede a anistia, eu estou querendo ver se vocês estão me acompanhando aqui. Quem concede a anistia é o Congresso Nacional por meio de lei federal. Fui até enfático que até eu acreditei que era o presidente da República, mas não é. O professor, na hora do concurso público, foi lá e anotou que era o presidente da República, quando na verdade quem concede a anistia é o Congresso Nacional, por meio do quê? De lei federal. Caros colegas, artigo 48 da Constituição, põe aí nas suas anotações, o telespectador põe aí nas anotações, ver artigo 48, ver artigo 48 da Constituição Federal, leitura seca da Constituição. Caros colegas, anistia. O que é anistia, professor? Qual a natureza jurídica da anistia? No caderno de todo mundo vocês vão colocar natureza jurídica, 2 pontos. O telespectador aí em casa vai colocar, é uma causa extintiva da punibilidade. E na frente vai colocar ver artigo 107 do Código Penal. Natureza jurídica da anistia é uma causa extintiva da punibilidade. Ver artigo 107 do Código Penal. Qual que é o conceito de anistia? Conceito de anistia trazido por diversos doutrinadores. Vamos sintetizar, vamos deixar bem resumido, vamos deixar um caderno bem completo para você poder consultar depois as anotações. Anistia, 2 pontos, é o esquecimento jurídico de uma ou mais infrações penais. É o esquecimento jurídico de uma ou mais infrações penais. Caros colegas, o exemplo mais gritante de anistia foi a lei da anistia de 1979, que anistiou determinadas pessoas que cometeram crimes na época da ditadura. A lei da anistia, 79, exemplo clássico. Para a prova do concurso público, para você que está se atualizando, telespectador que ficou muito tempo afastado dos concursos públicos. Caro colega, não se pode conceder, o Congresso Nacional não pode anistiar quem cometeu crime hediondo ou equiparado. Isso está na Constituição, é fundamento constitucional. Artigo 5º, inciso 43. Não se pode conceder a anistia. Caros colegas, também não pode ser concedido ao hediondo e ao equiparado, não pode ser concedido o chamado indulto. Não pode ser concedido o indulto. Professor, eu estou vendo aqui, porque eu estou seguindo desde a primeira aula com a Constituição, estou vendo aqui a Constituição, estou vendo a Lei 8.072, só a Lei 8.072 que está falando do indulto. A Constituição não fala nada no artigo 5º, 43. Tem algum problema? Caros colegas, sempre eu chamo a atenção de vocês, em direito a gente nunca pode afirmar sempre com convicção. Numa pergunta oral, se você estiver fazendo, você ia falar assim, o candidato ia ter que responder. Depende. Depende do que, professor? Há problema ou não? O indulto está na 8.072 e não está na Constituição? Caros colegas, o indulto, e aí eu vou primeiro explicar o indulto e a graça e depois eu volto na pergunta. Primeiro explicando, como é que a gente responderia para o examinador? Olha só, o indulto, ele é concedido de maneira coletiva.
Ele é concedido para vários criminosos, o indulto. O indulto é concedido de maneira coletiva. Caros colegas, e aí chamo a atenção para uma prova de analista do STF, prova feita pelo CESP, prova de analista. Olha só, foi perguntado para o candidato numa prova do CESP, quem pode conceder o indulto? O indulto pode ser concedido pelo presidente da República. O indulto pode ser concedido pelo presidente da República. É concedido por meio de decreto. Alguns doutrinadores criticam. Mas ele é concedido por meio de decreto. Quem concede ao presidente da República, nas anotações, vocês vão colocar um tópico ali, ver artigo 84. 84 da Constituição. Só que não foi isso que caiu na prova do CESP. Não foi isso que caiu na prova do CESP. Perguntaram numa assertiva do CESP, perguntaram o seguinte: pode o advogado-geral da União conceder indulto? Pode o procurador-geral da República conceder um indulto? Ou pode um ministro de Estado conceder um indulto? Caros colegas, por isso que eu falo, eu recomendo aos telespectadores concurseiros, precisa ler a Constituição, a lei seca, para poder estudar. Leia todo dia 1 hora. O candidato que está bem preparado, ia lembrar do parágrafo único do artigo 84. Parágrafo único do 84 fala o seguinte: se o presidente da República delegar alguma das atribuições, e uma delas é o indulto, o advogado-geral da União, o procurador-geral da República e um ministro de Estado, eles podem conceder o indulto. Era isso que o examinador do CESP queria. Queria o parágrafo único do 84. Tranquilo? Essa foi a pergunta. Então vamos lá, recapitulando. Indulto é concedido de maneira coletiva aos criminosos. Não é para um só, para vários. O indulto é concedido pelo presidente da República. Natureza jurídica do indulto, 2 pontos no caderno de todos vocês, presentes e o telespectador. A natureza jurídica do indulto é uma causa extintiva da punibilidade. Causa extintiva da punibilidade. Entre parênteses, artigo 107 do Código Penal. Ver artigo 107, dá uma olhada no rol do artigo 107, que foi alterado em 2005. O rol do artigo 107 do Código Penal foi alterado. Você, cujo edital do concurso que você tanto almeja, tem lá, causa extintiva da punibilidade. Cuidado! Em 2005 houve uma alteração no 107. Uma lei alterou o artigo 107. A mesma lei que deixou de considerar como criminoso o adultério. Então vamos lá. Indulto. Indulto. Causa extintiva da punibilidade. Pula uma linha nas anotações de vocês. Conceito, 2 pontos. Qual que é o conceito de indulto? E eu vou me socorrer de Guilherme Nucci e Ricardo Andreucci. 2 professores. Vamos ser bem sintético para as anotações. Indulto é uma espécie de clemência estatal. Indulto é uma espécie de clemência estatal. Vamos ser bem didático, sem ser técnico agora. Clemência é uma espécie de perdão, entre aspas, estatal. O Estado está perdoando o criminoso. Para a prova do concurso público, guardem, não é possível a concessão de indulto. Não é possível a concessão de indulto para quem cometeu hediondo, equiparado ou... Não é possível a concessão de indulto para quem cometeu hediondo ou equiparado. Caros colegas, caros amigos, próximo tópico no caderninho de vocês, pula uma linha. Graça. A graça. Graça. A graça, ela é concedida de maneira individual. A graça é concedida de maneira individual. O sujeito, o criminoso, ele é agraciado. A graça é concedida de maneira individual. A graça, e no caderno de vocês, nas anotações, vocês vão colocar a graça. Natureza jurídica, 2 pontos. É uma causa extintiva da punibilidade. Também, pedindo aos colegas, anotem, causa extintiva da punibilidade no Código Penal, artigo 107. Graça é uma causa extintiva da punibilidade. Meus amigos, então, hediondos e equiparados não podem receber
indulto, nem graça. Nem, estou esquecendo de uma aqui, da anistia. Caros colegas, indulto, anistia e graça não podem ser concedidos a quem cometeu hediondos equiparados. Tranquilo? Fazendo essa recapitulação, volta lá na anotação do caderninho, vocês vão perguntar, professor, o que é a graça? Conceituando a graça no caderninho de vocês, conceituando a graça, graça também é uma espécie de clemência estatal. A graça também é uma espécie de clemência estatal, sendo bem didático para quem está querendo conhecer o direito, para quem não é formado em direito e às vezes presta um concurso que caia a matéria jurídica, caia direito penal. Exemplo, concurso para técnico penitenciário. Vamos lá. Graça é uma espécie de clemência do Estado, uma espécie de clemência estatal. Perdão, entre aspas. Caros colegas, quem concede a graça? Isso já caiu em concurso público. Quem concede a graça? Quem concede a graça também é o presidente da República. Só que o candidato tem que ter muita atenção agora. Caros colegas, o artigo 84 da Constituição, se o candidato, o telespectador, você que está em casa, se você pegar a Constituição e pegar no 84, você vai ver que o quê? No 84 não está falando nada na graça. Dentre as atribuições do presidente da República, o 84 não fala nada da graça. O 84 fala em conceder indulto e comutação de pena. Caros amigos, se o presidente pode conceder um perdão de maneira coletiva, com mais razão, ele vai conceder de maneira individual. Então vamos ver. Vai lá, você vai no 84, não está escrito nada da graça. Porém, isso é pacífico. Não tem nada falando sobre a graça no 84. Porém, tem falando sobre o indulto. Se o presidente pode conceder o indulto de maneira coletiva, ele pode conceder a graça que ela é individual. Está no 84 da Constituição Federal. Tranquilos? Aí, caros colegas, voltando para a pergunta do examinador, eu não esqueci, o examinador está lá no prova oral. Quem é concurso superior em Direito? Os concursos superiores em Direito que existirem a etapa da fase oral, vão perguntar para você, doutor, o examinador está lá com aquela cara de bravo, não tenha medo não, ele é uma pessoa igual a você. Ali o examinador é um papel, simplesmente é um personagem dele. Tem examinador que é um pouco mais calmo, vai te tratar de uma maneira mais tranquila, vai te deixar mais tranquilo. Mas tem examinador que vai fazer o papel dele de bravo. É um papel, uma personagem. Vai ver se você aguenta responder algumas perguntas sob pressão e vai ver se você aguenta fundamentar. Aí ele pergunta lá para você, o examinador de penal, vamos lá, delegado de polícia, bravo, vai perguntar para você, doutor, a Constituição não está falando nada sobre o indulto. E aí vem a Lei 8.072 e fala que pode. Pode o quê? Pode não pode conceder o indulto para crime hediondo equiparado. Pô, mas a Constituição não falou nada? Ele vai te perguntar. Simplesmente você vai responder o seguinte, olha só, se não é possível conceder a graça, que ela é individual, com mais razão, eu não vou conceder o indulto que ele é coletivo. Nada mais, a graça é o indulto individual. Fundamentada a tua resposta, guardem, os crimes hediondos equiparados são insusceptíveis de anistia, graça e indulto. Anistia, graça e indulto. Caros colegas, nós estamos estudando, o tema do nosso curso são os hediondos equiparados. Se os senhores, quando eu falei para vocês, o senhor e a senhora dividiram o seu estudo, vamos lá, segunda-feira penal, processo penal, terça civil, processo civil, quarta constitucional administrativo, quinta tributário, comercial, sexta informática, raciocínio lógico, sábado faz uma revisão, está lá no teu dia, você está estudando lá a lei de tortura que vai lá, está sendo cobrada nos concursos para a carreira policial. Aliás, todos os concursos caem, crimes hediondos, equiparados, tráfico de entorpecentes, tortura. Está lá, você está estudando a tortura, você vai lá no crime de tortura, está lá, Lei 9455 de 97, e isso caiu numa prova aqui da Polícia Civil do Distrito Federal, prova para escrivão, concurso realizado em 2008. No concurso realizado em 2008, prova da Polícia Civil do Distrito Federal, olha só, prova para escrivão de polícia caiu o seguinte, crime de tortura é insusceptível de anistia e
Graça não falou nada do induto. Você tinha que marcar de acordo com a lei. Era uma pergunta de múltipla escolha, você tinha que marcar de acordo com a lei. Aí vem o examinador e te pergunta: eu posso conceder induto para o crime de tortura? Eu posso conceder induto para o torturador? Está lá, é a questão. Eu posso conceder induto para o torturador? Olha, a lei de tortura não fala nada. A lei de tortura silencia. Caros colegas, a lei de tortura reproduz o mandamento constitucional. Se não pode conceder a graça, que ela é individual, com mais razão você não vai poder conceder o induto, que ele é coletivo. Isso caiu na prova de escrivão de polícia aqui, organizado pela Funversa, instituição relacionada com a Católica de Brasília. Caros colegas, crimes hediondos equiparados são insusceptíveis de anistia, graça e induto. Aí, o constituinte originário também considerou que o criminoso que praticar delito hediondo equiparado não pode ser beneficiado com a liberdade provisória com fiança. Quando eu falo que um crime hediondo equiparado ele é inafiançável, quando eu falo que um crime hediondo equiparado ele é inafiançável, crime hediondo equiparado inafiançável, o que significa, professor? Significa que eu não posso conceder liberdade provisória com fixação de fiança. Eu não posso, segundo a Constituição, conceder liberdade provisória com fixação de fiança para quem cometer crime hediondo ou equiparado. Ele não pode ser colocado em liberdade provisória com a fixação de fiança. Professor, o que é fiança? O que é fiança? Caros colegas, no caderno de todos vocês vão colocar o seguinte: fiança, conceito, para ficar um caderno bem completo, o telespectador poder consultar a todo momento. Fiança. O que é a fiança? Fiança, Fiança é uma garantia dada. É uma garantia dada pelo indiciado ou pelo acusado. É uma garantia dada pelo acusado ou pelo indiciado para que ele possa responder ao processo crime em liberdade. É uma garantia dada pelo acusado ou indiciado para que ele possa responder ao processo crime em liberdade. Caros colegas, essa garantia pode ser dinheiro, títulos, metais e pedras preciosas. Fiança é uma garantia dada pelo acusado ou pelo indiciado para que ele possa responder ao processo em liberdade. A fiança consiste em dinheiro, pedras e metais preciosos, títulos, bens móveis. Vai facilitar aqui a compreensão de todo mundo, vai facilitar. Olha só, plantão meu, estava respondendo por uma circunscricional, estava acumulando 2 circunscricionais. 2 delegacias, uma cidade satélite, fui chamado pelo rádio para comparecer à delegacia. O que tinha acontecido? Olha só, Lei Maria da Penha. O marido foi lá e acordou a mulher, arrastou ela pelos cabelos, começou a bater com a cabeça dela no chão. Olha só, apesar de tudo que ele fez, as lesões não resultaram em natureza grave ou gravíssima. Lesão em situação de violência doméstica. Meus amigos, lesão por situação de violência doméstica é punido com o quê? 129, parágrafo 9º, pena de detenção. Eu levei depois que eles foram medicados, eles foram liberados. Na delegacia, eu autuei esse indivíduo por lesão corporal em violência doméstica, em situação de violência doméstica. O crime de violência doméstica, o crime de lesão corporal em situação de violência doméstica é punido com detenção. Detenção, crime afiançável. Eu posso fixar a fiança. Eu, como delegado de polícia, há um comando no Código de Processo Penal em que o delegado de polícia fixa a fiança nos casos de crimes punidos com detenção e prisão simples. Crimes punidos com detenção e, contravenções punidas com a prisão simples. Nesse caso, o delegado de polícia fixa a fiança. Se o crime for apenado com reclusão, o delegado não pode fixar a fiança, só o juiz. Crime apenado com reclusão, só o juiz fixa a fiança. Crime punido com detenção ou contravenção punida com prisão simples, o delegado pode fixar a fiança. Isso, eu não vou entrar no mérito, mas isso sem contar juizados especiais criminais. Olha só, no caso concreto, esse senhor eu fixei fiança de R$650.
Se ele tivesse quitado essa fiança ia ficar depositada numa conta corrente. Se ele tivesse quitado, eu colocaria ele em liberdade. Ele iria fazer o exame do IML, o exame cautelar de lesões, e ia ser colocado em liberdade. Por quê? Foi o que eu expliquei. É uma garantia prestada pelo acusado ou pelo indiciado. No caso, o indiciado. Acusado só depois do processo crime. No indiciado, para quê? Para que ele responda ao processo crime em liberdade. Fiança. Eu fixei fiança. Ele pagou. Olha só. Se ele tivesse quitado essa fiança, ele teria sido colocado em liberdade. Aí vocês vão colocar, professor, o delegado ou o juiz podem fixar fiança no caso de crimes hediondos equiparados? Jamais. Crimes hediondos e equiparados são crimes inafiançáveis. Trocando em miúdos, explicando, relembrando o que o professor de processo penal explicou para vocês, ou ensinando para quem está chegando agora no mundo dos concursos públicos. Ser inafiançável quer dizer que eu não posso conceder liberdade provisória com fixação de fiança. Se você não pegou o exemplo mais gritante agora no nosso ordenamento, que está dando um pano para a manga, embriaguez ao volante. O sujeito parou numa blitz do Detran, parou numa blitz da Polícia Militar, num ponto de barreira. O sujeito parou num ponto de barreira, o que aconteceu? Foi lá, ele tinha tomado umas e outras, foi lá, soprou o bafômetro. Sai a fitinha lá no bafômetro. Saiu quanto? Sai lá, 0,60, 0,70. Para o direito penal, ele está embriagado, ele está conduzindo de maneira embriagada. Crime do artigo 306 do CTB. Além de ele sofrer as medidas administrativas do Código de Trânsito Brasileiro, ele ainda vai ser preso em flagrante por embriaguez ao volante. Ele vai ser preso em flagrante e autuado pelo delegado de polícia, artigo 306. Nossa, quantos eu já não autuei aqui no Distrito Federal por embriaguez ao volante? Quantos? Caros colegas, além de você tomar uma multa administrativa, você que assoprou o bafômetro e estava conduzindo embriagado o veículo, ou, como diria Luiz Flávio, sob a influência do álcool, defendo a tese do Luiz Flávio, corroboro a tese do professor Luiz Flávio, você estava dirigindo sob a influência do álcool, depois que você foi multado administrativamente, você ainda responde a um processo crime. E você vai ser autuado em flagrante. E o delegado de polícia vai lá fixar a fiança. Segundo os parâmetros da corregedoria, eu fixo fiança em R$650. E os condutores vão lá, depois de dirigirem embriagados, serem autuados administrativamente. No âmbito policial, quitaram R$650, passaram pelo exame cautelar, são liberados em seguida. Para vocês concurseiros que estão em casa, crime hediondo e equiparado são inafiançáveis, ou seja, eu não posso conceder liberdade provisória com fixação de fiança. Aí vocês vão me perguntar, professor, e sem fiança? Pode ser concedido liberdade provisória sem fixação de fiança? Então, como diria o apresentador Roberto Avalone, é possível a concessão de liberdade provisória sem fiança? Interrogação. Bom, caros colegas, você que está com o código desatualizado, que é o código de 2006, ou o código de 2007, que infelizmente, sinto lhe falar que já está desatualizado. Quem está com o código de 2007 e não tem a lei 11.464 de 2007, pode vir a errar na prova do concurso público. Por quê? A lei 11.464 de 2007 suprimiu a vedação à concessão de liberdade provisória sem fiança. Estava escrito lá que não era possível a concessão de liberdade provisória sem fiança. Estava escrito só liberdade provisória. Eu estou colocando a mais, estou colocando sem fiança. Até 2007, os códigos estavam lá. Não é possível a concessão de liberdade provisória para os criminosos que cometeram delitos hediondos e equiparados. Como é que está a situação atual, professor? Foi suprimida essa expressão. Foi suprimida com a lei 11.464 de 2007. Pode riscar aí no código de você que está em casa, o telespectador que está em casa, os presentes, risquem, se o código está desatualizado. Professor, é possível a concessão de liberdade provisória sem fixação de fiança a quem cometeu crime hediondo ou equiparado? Interrogação. No caderno de vocês, cuidado, é divergente o tema. Só que para a maioria da doutrina, vocês vão colocar que é possível a concessão de liberdade provisória sem fixação de fiança para quem cometeu o delito hediondo ou equiparado. Ponto. Cuidado, muito cuidado agora. Dois ministros do STF têm entendimentos têm entendimentos coerentes e que podem induzir o candidato em erro.
Se a prova perguntar, pedindo o conhecimento acerca do entendimento dos dois ministros do STF, o candidato pode vir a cometer um erro na prova do concurso público. Por quê, professor? Porque, olha só, se eu não estiver muito enganado, se eu não estiver enganado, a ministra Carmen Lúcia tem o seguinte entendimento. Ministra Carmen Lúcia tem o seguinte entendimento. Se você não pode conceder liberdade provisória com fixação de fiança, com mais razão, eu não vou poder conceder liberdade provisória sem fiança. Se você já diz, se a Constituição diz que o crime é inafiançável, ou seja, insusceptível de liberdade provisória com a fixação de fiança, com mais razão, eu não vou poder conceder sem fiança. Esse é o entendimento de Sua Excelência Ministra Carmen Lúcia. Agora, eu acho ele extremamente coerente. Só que o que eu acho que são... A gente tem que analisar o caso concreto. E o caso concreto, Sua Excelência Ministro Joaquim Barbosa tem uma decisão fantástica, que é seguida por parte da doutrina. É possível a concessão da liberdade provisória sem fiança a quem cometeu hediondos ou equiparados. É possível a concessão de liberdade provisória sem fixação de fiança a quem cometeu hediondo ou equiparado. Desde que ausentes os requisitos da prisão preventiva. Olha só, no caderno de vocês vão frisar. É possível a concessão de liberdade provisória sem fixação de fiança. E grifem o final. Desde que ausentes os requisitos da prisão preventiva. Entre parênteses, depois que vocês escreverem prisão preventiva, depois que for escrito prisão preventiva, por favor, coloca ver artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, põe CPP. 311 e 312 do CPP. Cuidado, se eu não estiver muito enganado, uma prova do Ministério Público do Distrito Federal, uma segunda fase daqui, só perguntaram sobre as prisões cautelares. Você tinha que falar sobre a prisão preventiva. Caros colegas, dois entendimentos, então. O STF, alguns ministros entendem que, se não é possível conceder a liberdade provisória com fiança, com mais razão eu não vou poder conceder sem fiança. Outro entendimento. Eu posso conceder a liberdade provisória, desde que ausentes os requisitos da prisão preventiva, 311 e 312 do CPP. Caros colegas, vou um pouco mais além. Todo mundo que está em casa, todos os presentes aqui, o candidato concurseiro, quem está se atualizando, vai pegar o artigo 44, presta atenção, 44 da Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas. Você que está em casa, você vai pegar o artigo 44 da Lei de Drogas, 44 da 11.343 de 2006. Caros colegas, vocês vão ver, os senhores, durante o estudo, se depararão com a seguinte afirmação lá. Os crimes de tráfico, 33, parágrafo 1º, e 34 a 37, os chamados crimes de tráfico. Os crimes de tráfico são insusceptíveis de liberdade provisória. Os crimes de tráfico são insusceptíveis de liberdade provisória. Professor, o que o legislador quis dizer com insusceptível de liberdade provisória? Caros colegas, na Lei de Drogas, os crimes previstos no 33, caput, parágrafo 1º, e 34 a 37. Vamos lá, os crimes de tráfico. Os crimes de tráfico são insusceptíveis de liberdade provisória. Eles já são inafiançáveis, porém, eles são insusceptíveis de liberdade provisória sem a fixação de fiança. Para o artigo 44, os crimes de tráfico são insusceptíveis de liberdade provisória sem a fixação de fiança. E aí, meus amigos, vamos analisar a doutrina e jurisprudência acerca do 44 da Lei de Drogas. Tráfico de entorpecentes, vocês sabem, desde a primeira aula, o telespectador concurseiro sabe que tráfico de entorpecente é crime equiparado ao hediondo. O artigo 44 está lá, falando sobre os crimes de tráfico, é insusceptível à liberdade provisória sem fiança. Está falando só em liberdade provisória, eu estou sendo mais didático, estou completando. Caros colegas, posição do STJ e STF, posição do STJ e do STF. Não é possível conceder liberdade provisória, sem fiança aos criminosos que cometeram os delitos de tráfico. Por quê? Artigo 44.
STF e STJ estão dizendo isso. Só que eu vou dar uma informação, vamos aprofundar um pouco aqui. Um dos informativos recentes do STF, um voto do ministro Eros Grau, inclusive foi transcrito. O ministro Eros Grau, e ele frisa isso no voto dele. Foi a exceção. Num voto excepcional, e assim, foi mais filosófico do que jurídico, eu achei. Isso é minha concepção com o devido respeito, eu achei mais filosófico do que jurídico. Ele está falando que excepcionalmente você pode conceder, num caso concreto, a liberdade provisória, sem fixação de fiança, ao traficante. Como é que foi a situação? Qual era o caso concreto? Uma senhora foi adentrar num estabelecimento penal para visitar um marido. E essa senhora estava transportando droga dentro da vagina. Caros colegas, ela era soropositiva, ela tinha o vírus do HIV, não tinha se manifestado ainda, ela sustentava toda uma família e o marido estava no presídio. Excepcionalmente, por conta do caso concreto, o ministro Eros Grau deferiu e concedeu a liberdade provisória sem a fixação de fiança. Para o concurso público, STJ e STF, não é possível a concessão de liberdade provisória sem fixação de fiança aos crimes de tráfico. É o artigo 44. Aí vocês vão me perguntar, e parte da doutrina está sustentando isso, professor, mas a lei 11.464/2007, a lei 11.464 de 2007, tirou essa vedação dos hediondos equiparados. E tráfico de entorpecente é equiparado a hediondo. Quando veio a lei 11.464 de 2007, ela não revogou implicitamente essa expressão, liberdade provisória? Ela não revogou lá a parte do artigo 44? Não foi revogado parte desse artigo no tocante à liberdade provisória? Caros colegas, a lei é posterior, realmente, ela é posterior. E se for analisar a essência dela, ela é mais benéfica. Só que STJ e STF disseram que a norma do 44 é especial em relação à lei dos hediondos. Prevaleceu a redação do artigo 44. Lembrando sempre, o ministro Eros Grau teve uma decisão inédita concedendo. Ele concedeu. Concedeu num caso excepcional. Caros colegas, na aula de hoje, nós estudamos que os crimes hediondos equiparados são insusceptíveis de anistia, graça e indulto. Os crimes hediondos equiparados são inafiançáveis. Aquela vedação, a concessão de liberdade provisória, sem fixação de fiança, não existe mais. Foi alterada a lei dos hediondos por conta da lei 11.464 de 2007. Prevalecendo, porém, o que está disposto no 44. Então, em casa, lembrem sempre, na hora do estudo de vocês, crimes hediondos equiparados são insusceptíveis de anistia, graça e indulto. São inafiançáveis. E lembrem da controvérsia acerca da liberdade provisória. Convido a vocês a participarem por meio dos e-mails. Enviem dúvidas, sugestões. Obrigado e até a próxima.